Você tem alunos que realizam as atividades de adição, mas que apresentam dificuldade na hora de expressar o seu pensamento, de contar como é que eles chegaram naquele resultado? E tem também dificuldade para memorizar a operação que foi realizada? Se isso acontece com seu aluno e você quer mudar as propostas que já tem aplicado com eles para ajudar nesse processo, para que eles consigam se lembrar das adições e avançar na sua aprendizagem, eu quero te mostrar hoje este recurso aqui, que é um jogo pedagógico, o jogo Descubra, para te ajudar a desenvolver o pensamento lógico matemático. Então, vem comigo! Olá, criativa! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Lisa e aqui eu compartilho ideias didáticas de jogos, atividades, tutoriais de como montar os seus próprios recursos e também conto aqui sobre a minha experiência empreendendo com a produção de recursos didáticos como produtora de recursos didáticos para que você possa também ver isso como uma oportunidade dentro da atuação do seu trabalho pedagógico como educador e educadora. Neste vídeo em especial, quero falar sobre jogos matemáticos e eu escolhi o Descubra para a gente começar esse nosso papo sobre jogos de matemática que ajudam no desenvolvimento do pensamento lógico-matemático e que é extremamente importante para que a criança se desenvolva, para que a criança aprenda de fato e não só memorize esses fatos numéricos que normalmente a gente vê por aí. Memorizar é importante, mas memorizar sem compreender o conceito, sem compreender o significado, não adianta, porque isso faz com que a criança, com o tempo, passe a não se lembrar. E se isso tem acontecido com você, se os seus alunos às vezes fazem as atividades, mas não conseguem se lembrar ou não conseguem justificar o motivo pelo qual ele conseguiu aquele resultado ou como ele fez, qual foi o processo que ele fez para ter aquele resultado, significa que ele está fazendo isso de uma forma mecânica. E não é isso que a gente quer. Nós queremos desenvolver os nossos alunos para que eles consigam ter consciência, para que eles consigam entender, compreender como é que é esse conceito e consigam até mesmo verbalizar qual foi o caminho que ele percorreu para alcançar aquele resultado, como ele pode, a partir dessas informações, defender o seu ponto de vista, tá? Porque quando a criança memoriza, sem compreensão, ela não se sente segura o suficiente para defender o seu ponto de vista e para explicar o caminho percorrido. Então, chega disso, bora! Vou te mostrar aqui a importância dos jogos matemáticos dentro de sala de aula. E para a gente começar, eu escolhi este jogo, que é o Descubra. Se você já viu o Cubra e Descubra por aí? Esse aqui é uma versão um pouquinho diferente, porque normalmente o Cubra e Descubra ele vai até o 12 e este aqui não. Por que ele não vai até o 12? Porque essas combinações aqui na forma da adição, de fazer essas relações numéricas até o 10, tendo o 5 como a base ali, da soma, né? Então, um dado a gente vai adaptar ele para usar até o 5 e fazendo a soma até o 5, no caso, é mais alcançável, tá? Num primeiro momento. Então, essa aqui é uma proposta, uma variação, vamos dizer, mais inicial para a versão do Cubra e Descubra oficial ali, que muita gente já conhece. Para você usar esse material aqui com o seu aluno, pode organizar aí a dupla, tá? Cada jogador vai ficar de um lado do tabuleiro, então um fica deste lado, o outro fica do outro lado, e eles vão receber as fichas, tá? Pode ser de EVA, pode ser marcadores, o que você tiver, tá? Vai colocar e vai cobrir todos os números aqui. Cada jogador, então, recebe 10 marcadores, 10 fichinhas, para marcar aqui no seu tabuleiro e esconder todos esses números. O que é interessante aqui nesse momento é que a criança, quando ela
estiver trabalhando com adição, ela também precisa estar atenta à sequência dos números, porque na hora que ela vai tirar a pecinha aqui durante o jogo, se ela tirar do lugar errado e não for o número correto, ela deve voltar e passar a vez, ou seja, ela fica mais longe de vencer esse desafio, vencer este jogo. Então veja só, aqui nesse primeiro momento, antes mesmo de lançar os dados, quando a criança cobre os números, automaticamente ela precisa se lembrar dessa sequência de 1 a 10. E isso é um ótimo estímulo para que ela passe a observar essa sequência e se lembrar dessa sequência. Então, se o seu aluno tem dificuldade para lembrar dessa sequência de 1 a 10, tá aí essa indicação para você usar com ele. Você deve agora estar se perguntando, Lisa, mas como é que eu faço esse material ou como é que eu consigo esse material? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você acessar o PDF dentro da nossa loja de recurso, que nesta semana está com 50% de desconto, porque é semana de lançamento da loja de recursos em PDF. Mas eu também vou deixar um link da nossa loja de produtos físicos, ou seja, de materiais que eu monto aqui na Regador de Ideias, que é a minha empresa, para que você receba o material prontinho, com todas as regras, dados, marcadores, para usar com seus alunos aí, otimizar o seu tempo de planejamento, de aplicação e poder aproveitar melhor aí o seu tempo como educadora, tá certo? Eu vou deixar essas informações aqui abaixo do vídeo. Outras informações aqui que são importantes para você antes de iniciar este jogo, tá? Você precisa preparar, depois eu vou mostrar como fazer isso no vídeo, e tampar essas duas partes aqui com 6, tá? Pra gente poder fazer este jogo. Então, a gente vai pegar aqui uma fita crepe mesmo, recortar e colar, e eu vou mostrar mais pra frente aqui depois. Como funciona? Qual é a regra do jogo? O que os participantes precisam fazer? Isso você pode ter um tabuleiro para cada um dos seus alunos, para cada dupla, tá? Que você for trabalhar. E você pode ter uma variedade de jogos também, porque não necessariamente as crianças precisam jogar o mesmo jogo ao mesmo tempo, tá? Elas podem jogar jogos diferentes dentro da sala de aula, tendo autonomia para fazer isso, para aprender, para errar, para conseguir jogar sozinhos, tá bom? Então, bora lá, vamos nessa. O jogo Descubra, depois que a gente escondeu todos os números aqui no tabuleiro, cada jogador, na sua vez, vai lançar os dados e fazer a soma dessas quantidades, estabelecendo essas relações. No jogo, quando a criança usa a sua própria capacidade de pensar e de estabelecer essas relações para fazer a adição, ela acaba se sentindo mais capaz de fazer essas operações, se torna mais confiante. Lembra lá no início que eu citei em que o aluno faz a atividade e depois não sabe exatamente como ele fez, ou explicar e defender o seu ponto de vista e se sente inseguro? Isso significa que ele não conseguiu desenvolver essa compreensão, ele não conseguiu desenvolver o seu pensamento lógico-matemático de uma forma em que ele consegue explicar o seu pensamento. Ele faz isso muitas vezes de uma forma mecânica. Por quê? As atividades em que ensinam somente o procedimento e a gente vai em busca das respostas corretas não ensinam a criança a pensar por um processo de observar, por exemplo, as diferentes possibilidades de alcançar o número 6. Se eu tenho aqui trabalhando com um número, ou as quantidades, no caso desses dados aqui com as quantidades, eu tenho 2 com 4. Eu estou estabelecendo uma relação com essas quantidades. Se eu estivesse trabalhando, por exemplo, com este aqui, que tem a escrita numérica, eu estou estabelecendo relações com essa representação do número, que o número em si, ele é abstrato. E como a gente faz isso? A gente aprende a fazer isso por uma abstração reflexiva. E essa abstração reflexiva, ela não é construída quando a gente passa a fazer atividades mecânicas em que a gente aprende o procedimento e não sabe exatamente como a gente fez para chegar naquele resultado, como a gente alcançou aquele resultado e não consegue muitas vezes também observar que há diferentes possibilidades para alcançar o mesmo resultado. No caso aqui,
de fazer essa soma, estabelecer essa relação entre o número 2 e 4, eu tenho o resultado 6. Mas essa não é a única relação que pode ser estabelecida, porque 5 e 1 também formam 6. 3 e 3 também formam os 6. Ou seja, neste jogo aqui, além da criança conseguir desenvolver essa confiança em si, na sua própria capacidade de estabelecer essas relações, ela consegue ampliar a sua visão sobre essas relações, tá? Podendo perceber que há diferentes possibilidades para a gente chegar no mesmo resultado, tá? E quando a gente faz isso? Quando a gente joga, quando a criança tem essa oportunidade de estar no jogo, de estar com as outras crianças, fazendo essas operações. E fazer representa aí quase que 80% do nosso potencial de aprendizado. Tá? Quando a gente lê, a gente tem uma porcentagem, quando a gente ouve, a gente aprende mais um pouquinho, quando a gente interage com os outros, a gente aprende mais um pouquinho, mas quando a gente faz, tá? Quando a gente faz, a gente potencializa o nosso processo de aprendizagem, passa aí a ter um aproveitamento desse processo de aprendizagem de até 80%. Isso que eu tô falando é pesquisa, é algo que já é construído, não é algo da minha cabeça que eu tô... Entende o que eu quero dizer? Que o fazer, além desse fazer mecânico, ele é importante para desenvolver o pensamento, o raciocínio lógico-matemático, e os jogos são uma ferramenta que devem estar nos nossos espaços de aprendizagem para além do momento de distração. É claro que ele é importante, que a criança vai ver o jogo como uma distração, como um divertimento, mas no nosso olhar, o nosso olhar atento de pedagogo, de educadoras, de educadores, vai observar ali essa interação e esse aprendizado, tá? E isso é o que é mais importante. Então, bora! Eu preparei aqui um vídeo, vou virar a câmera para compartilhar com você o jogo, o momento, a forma de jogar e depois eu volto para finalizar e concluir aqui o nosso vídeo de hoje. Hora do jogo com o Descubra! E antes de começar, a gente precisa preparar os dados que vamos usar neste jogo, tá? Por quê? Esse é um jogo diferente daquela proposta do Cubra e Descubra, que trabalha com os 2 dados, que vão até o 6. Aqui, a proposta é trabalhar com a soma de 2 dados, mas que vão até o número 5, tá? Então, aqui a gente tem como resultado dessa soma o número 1 e o número 10. No caso de jogar com até o 6, não haveria possibilidade de sair o 1, porque na soma de 2 dados, o mínimo é o 2, tá? Então, neste caso, como a gente vai anular essa face do número 6, a gente só vai conseguir fazer o resultado até o 10 e no lançamento, a gente ainda há a possibilidade de tirar o número 1, porque uma das faces vai estar representando, né, o 0 ou nada, não tem nada aqui deste lado. Então, vamos preparar aqui. Como que eu fiz? Eu peguei aquela fita, né, tipo fita crepe, eu coloquei uma sobre a outra e vou cortar um quadradinho. Vou cortar esse quadradinho aqui para esconder o número 6, para anular essa face. Claro que vai dar para enxergar um pouquinho, mas não tem problema, tá? Ó, pronto. Para iniciar o jogo, todos os números precisam estar escondidos. E a ideia aqui, como objetivo didático, né, como objetivo de aprendizagem, é que a criança esteja atenta à soma de 2 dados, tá? Faça essa contagem ou estimule, né, o seu cálculo mental, mas também aqui observando essa sequência numérica para conseguir identificar onde está a posição correta do número. Vamos lá? Vamos tirar o maior de 2 dados na soma? 4. Então, você começa. 4 novamente. 4. Aqui, veja só. Essa é uma estratégia que a criança pode utilizar. De contar 1, 2, 3, 4 para descobrir onde está.
Nem sempre a criança vai estar atenta a essa estratégia. Então esteja atento para observar e depois do jogo vocês podem refletir sobre as ações realizadas, tá, dentro do momento de jogo, para ver se é possível ter maior sucesso usando dessas estratégias, tá? Para conseguir, muitas vezes a criança não vai usar dessa estratégia, vai tirar numa posição diferente, ela vai ter que passar a vez, ou seja, ela vai ter uma chance menor de ser o vencedor. 2. Mais uma vez. Para finalizar o exemplo? 6. Ó, outra questão aqui interessante. Muitas vezes a criança vai vir desde o início, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para conseguir achar a casa do 6. Mas é importante também, e você pode usar isso em situações de atividades de sistematização, para que ela observe aquele número que já está ali aparecendo naquela sequência, que ela possa partir dele, tá? Então, 4, 5, 6. Essa é uma outra estratégia que também pode ser utilizada. 2, tirei o mesmo, passo a vez. 7. Muito bem. Trabalhando aqui, ó, antes e depois, certo? Este é um jogo que você pode usar para diversas possibilidades de atividade de sistematização, explorando essa sequência numérica e na soma de 2 dados que vão até o 5. Viu só como é fácil? É um jogo super potente para você aplicar com os seus alunos. Me conta aqui, deixa aqui nos comentários se você vai aplicar essa proposta com eles, e depois também quero saber, comenta lá, compartilha comigo lá no meu Instagram, Liza Moraes Educadora. Eu quero saber se os seus alunos passaram a se lembrar dessas operações e se eles se sentiram mais motivados também para aprender. Porque ali no jogo a gente desperta algo que é natural da criança, né? Do gostar de aprender, do gostar de brincar, de jogar, e a gente alia isso ao processo de aprendizagem. E deixa também o seu like para que mais pessoas possam ver este vídeo, assim você me ajuda a fazer com que o YouTube aqui entenda que o conteúdo é relevante para que essas pessoas possam vir aqui também acompanhar o meu trabalho. Então, eu compartilho aqui conteúdos para te ajudar, e você curtindo esse vídeo, compartilhando, me ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas. Eu fico por aqui. Na semana que vem tem mais vídeos, toda semana tem conteúdo novo, e se você ainda não está inscrita, chegou aqui até o final, não se inscreveu ainda para receber todas as atualizações, clica aqui embaixo para se inscrever e eu te espero na semana que vem. Beijo!